Olá, meu nome é Marco Aurélio Prado. Essa é a terceira entrevista do programa Eleições 2010, programa realizado pelo Núcleo de Direitos Humanos e Cidadania LGBT da UFMG, pelo site Musa, com apoio da Mira Audiovisual da Livraria Quixote. Hoje entrevistaremos a estudante Mariá. Mariá trabalha na área de educação, é socialista, revolucionária e feminista. Ativista importante na fundação da ANEL, Assembleia Nacional dos Estudantes Livre, integrou a direção da ENECOS, Executiva Nacional de Estudantes de Comunicação Social, o DCE da UFMG por 3 gestões e atualmente faz parte da executiva do Movimento Mulheres em Luta. Obrigado da sua presença, Mariá. Eu queria começar te perguntando por que o interesse de uma jovem pela política quando, aparentemente, os jovens não têm muita relação com a política, não é? O que te levou a uma candidatura a deputada estadual pelo PSTU? Bom, desde que eu entrei na universidade, eu comecei a me envolver com o movimento estudantil e com as lutas em defesa, principalmente da educação, né, a princípio. Então, participando mesmo das entidades estudantis, os DCEs, os DAs, centros acadêmicos. E aí chega uma hora que a gente vê que só a luta dentro da universidade ela não é suficiente para transformar a sociedade como um todo, né? A universidade não é uma ilha e o movimento estudantil precisa, na nossa opinião, ter uma aliança permanente com os movimentos sociais, com a classe trabalhadora. E realmente você tem razão, né? Os jovens, eles passaram por um processo, né? Desde a década de 90, né? A gente que cresceu na década de 90, hoje a gente ensinam pra gente que a história acabou, que o que está aí é o que está aí, não tem jeito mais da gente mudar, querer transformar, sonhar com um mundo melhor. E aí o que predomina realmente é a individualidade, cada um por si. Se a gente estudar direitinho, trabalhar direitinho, a gente vai conseguir o nosso espaço. E também depois de muitos anos de descrença, né? Assim, as entidades que foram construídas pelos trabalhadores durante tanto tempo chegaram ao poder, não deram certo, ou continuaram tudo que os outros sempre fizeram, e muita gente ficou descrente mesmo. Mas eu acho que a juventude tem um potencial muito grande de mobilização, de transformação, né? O potencial explosivo, as grandes lutas que aconteceram, Fora Collor, Maio de 68, o Petróleo é Nosso, tiveram ou protagonização da juventude ou foram parte importante dessas lutas. Eu acho que a juventude ainda pode cumprir bastante coisa na sociedade. Ô Maria, a gente vê que no movimento estudantil, que é a tua experiência, né, maior, nem sempre os temas como o tema do aborto, da cidadania LGBT, são temas fáceis de serem debatidos no movimento estudantil, né? Como é que a tua experiência na universidade foi te levando a debater esses temas? Como é que você pensa esses temas aliado ao movimento estudantil, usando aí da tua experiência na UFMG? Uhum. Bom, a esquerda, durante muitos anos, a esquerda que predominou aí, né, os partidos tradicionais de esquerda, durante muito tempo falaram que primeiro a gente transforma a sociedade, primeiro a gente faz a revolução e que isso eram temas para depois. A gente acha que não, a gente acha que isso não é tema para depois, porque esse sistema que a gente vive, o capitalismo, ele utiliza todos os dias de várias ideologias, de várias bases concretas das opressões para dividir os trabalhadores, dividir os estudantes e necessita também para continuar sobrevivendo, né? Então, a gente acha que o movimento estudantil, e não só o movimento estudantil, todo o movimento social, tem que aliar todas as discussões, né? Então, assim, a gente tem que, nas entidades onde a gente está, fazer a discussão do machismo que existe, da participação, né? Por que poucas mulheres participam das entidades? Por que às vezes, uma categoria que é muito feminina, o diretor da entidade é um homem, né? Por que, então, que os homossexuais não têm referência nas entidades dos estudantes ou nas entidades sindicais? Existe um problema aí, né? Mas para a gente, a luta por uma educação melhor, a luta por emprego para os jovens, tudo isso está conectado com a situação dos jovens que são mais oprimidos, né? Porque é verdade que o capitalismo explora e oprime toda a classe trabalhadora, mas é verdade também que quem mais sofre os problemas desse sistema são as mulheres, os negros e os homossexuais. A tua candidatura a deputada estadual pelo PSTU parece, então, estar bastante aliada aos movimentos sociais.
E os movimentos sociais hoje, quando a gente olha, né, para o cenário dos movimentos sociais, eles estão muito divididos, né? O movimento específico, por exemplo, LGBT, o movimento feminista é outro movimento específico, parece que não tem tanta conversa. O movimento sindical, por exemplo, nem sempre as questões feministas e LGBT aparecem. Então, se você for eleita a deputada estadual, o que você pretende levar para o Legislativo com relação aos temas da cidadania LGBT vinculada a essa heterogeneidade, vamos dizer assim, dos movimentos sociais? Bom, primeiro, dentro do movimento social é isso, né? Todas as pautas da classe, ou da categoria, ou daquele setor específico, a gente acha que devem levar em consideração também as pautas específicas dos setores que lutam contra as opressões, né? E no Legislativo, bom, existem várias demandas que podem ser propostas ou discutidas, né? Por exemplo, a minha candidatura pretende dar visibilidade e promover uma discussão sobre os temas que são considerados tabus ou que tem muito preconceito em relação a eles, né? Então, o tema da união civil, o tema da adoção, o tema da criminalização da homofobia, todos esses temas, eles devem ser debatidos no Legislativo, mas também a nível nacional. Então, assim, a época das eleições é uma época muito boa, porque as pessoas estão discutindo projetos, né? Estão discutindo projetos de sociedade. Então, a gente espera que as eleições sirvam para isso, assim, sirvam para as pessoas refletirem sobre esses temas, se posicionarem e para a gente apresentar uma alternativa, porque a gente acha que as alternativas que estão aí, por questões de interesses, por questões econômicas, não têm cumprido as demandas desses setores. Na tua candidatura, você priorizaria, né, se eleita, pensando que o teu pensamento é um pensamento minoritário nas assembleias em geral, né, no legislativo, ele não é um pensamento majoritário, né, isso que você está apresentando. O que você priorizaria das temáticas LGBT, pensando na ampliação da cidadania gay, lésbico, trans, transgênero e etc.? Que questões você priorizaria como deputada estadual na Assembleia? Bom, como eu disse, a discussão sobre as eleições ela é importante porque a gente não vê ela como um meio de ou fazer carreira política ou enriquecer para isso. Então, assim, seria um mandato a serviço dos movimentos sociais e das lutas que acontecem. Então, é importante ter uma parceria constante com os movimentos que a gente já discute atualmente, com os movimentos que lutam contra as opressões. Então, primeiro, identificaria quais são essas demandas mais concretas, mas tem umas que a gente já existe que sabem, né? Assim, que a gente já sabe que existe. Tem a discussão, quais, por exemplo, que você elencaria? Tem a discussão muito importante em relação ao emprego, né? A gente está discutindo muito a questão da juventude, o acesso ao primeiro emprego, os estágios. E a gente sabe que os jovens eles estão em empregos precarizados, né? É difícil de arrumar um emprego. E principalmente os jovens homossexuais, as mulheres e os negros. Se a gente for no telemarketing, por exemplo, a gente vai ver que a maioria é jovem, né? E são esses setores que estão lá. Um emprego fácil de conseguir, fácil de sair, porque tem uma rotatividade muito grande, um nível de exploração altíssimo, de estresse, né? Enfim, a gente sabe qual é a situação. Então, é preciso discutir o emprego, é preciso discutir a educação, como a educação lida com a diversidade sexual. Eu acho que a educação hoje, né, as escolas e universidades não estão preparadas para atender essas demandas e para discutir a diversidade sexual. A saúde, né, existem casos na saúde, as mulheres lésbicas, por exemplo, quando elas vão procurar um atendimento na saúde com ginecologistas, existe um despreparo terrível, né, assim, eles não conseguem lidar com essa situação. Uma situação que, para mim, é uma coisa assim gritante, que é a doação de sangue, né, para os homossexuais, que não é liberado. Isso demonstra ainda um nível de preconceito, de desconhecimento, de despreparo muito grande por parte do Estado, das instituições de Estado. E as outras, né, de adoção, criminalização. Pensando que o deputado estadual
tematiza questões do Estado inteiro, né? Uma das questões que me parecem são importantes é o que se chama de migração de jovens, não é? De determinados municípios do Estado de Minas, de uma parte mais rural do Estado para as grandes cidades, que talvez poderia ter um certo nome de expulsão no caso de jovens homossexuais, né? Que precisam sair dessas cidades para poder viver a sua própria sexualidade na cidade grande. O que você pensa sobre isso? Bom, eu acho que isso reflete como a opressão ela se manifesta com mais força e mais impacto em alguns setores, né? Então, assim, todos os gays e lésbicas eles sofrem a opressão, né? Todos, desde o mais rico empresário ou político até um trabalhador rural. Mas no meio rural, onde os valores ainda são mais atrasados, né? Assim, onde a vida é mais difícil, o trabalho é mais difícil, o acesso ao trabalho, à saúde, eu acho que o preconceito, a opressão se manifesta de forma muito mais contundente, né? Então, assim, o nível de violência é altíssimo, né? Assim, a violência contra os homossexuais, eu acho que é um reflexo disso. Então, eu acho que a gente precisa melhorar a situação de vida em geral nesses lugares, assim, né? Assim, o acesso ao emprego, à saúde, à educação, para possibilitar uma vida melhor para todo mundo. Você acha que a melhoria desses aspectos, saúde, educação, emprego, facilitaria uma luta contra a homofobia? Sim, com Você acha que sim? certeza. Com certeza. E o que, pensando que a população, né, que você se dirige é de jovens, não é? Você é uma candidata jovem, pela primeira vez se candidatando. O que você diria para os jovens que... por que eles deveriam votar em você como jovem, como mulher, como feminista? Que aspectos tem a sua candidatura que você acha que os jovens deveriam aderir? Bom, então, como eu disse, durante muito tempo... os jovens perderam essa referência, perderam até o direito de sonhar mesmo, né? De tentar conquistar uma vida diferente. Eu sempre digo que falam para a gente que a gente tem que se contentar com pequenas melhorias. Então dizem assim, a gente avançou em tal coisa um pouquinho, mas avança um pouquinho, vem alguma crise econômica, alguma coisa acontece e a gente retrocede, né? Então, assim, eu acho que o jovem ele precisa voltar a sonhar, voltar a acreditar, voltar a se rebelar mesmo, né? Existe tanta coisa no mundo que está errada, tanta coisa que precisa mudar. Por exemplo, o Brasil é o campeão em violência aos homossexuais, né? Isso é um absurdo, né? Assim, os jovens brasileiros eles têm que questionar isso tudo que está aí e a juventude tem potencial, a juventude pode mudar muita coisa, né? Assim, né? A gente que vai estar aí, a gente sempre diz assim, a juventude é o futuro do país, é o futuro da humanidade. A gente acha que a gente é o futuro mesmo, mas a gente é o futuro se a gente voltar a sonhar e a construir uma alternativa diferente, né? A lutar pelo socialismo, uma sociedade mais igual, uma sociedade onde não tenha nenhum tipo de preconceito, opressão, exploração. E aí sim a gente vai poder ser um futuro e ter uma vida digna para todo mundo. Você usa na sua campanha a ideia de a sua candidatura é contra uma velha política, né? Você acha que tem um jeito jovem de fazer política hoje? Eu acho que tem um jeito jovem de fazer política se a gente tiver uma candidatura diferente. Assim, não é só pelo fato de ser jovem, ou só pelo fato de ser mulher, ou só pelo fato de ser gay ou lésbica, que é diferente. Eu acho que se a gente tiver uma candidatura independente ao lado dos trabalhadores, né? Nós do PSTU, nossa candidatura é financiada por nós mesmos. A gente não tem dinheiro de empresa, de banco, de nada disso. Se for esse jeito, sem se vender, sem passar para o outro lado, ou se aliar com todos esses políticos que estão aí, né? Os velhos políticos que estão aí, a gente tem jeito de fazer uma nova política. E se os jovens quiserem entrar em contato com você durante a campanha, como eles fazem? Bom, eles podem entrar no blog, que é mariamelo, com 2 L's, pstu.blogspot.com.br. E entrar em contato lá. Lá tem vários vídeos, tem textos, pode deixar os comentários que a gente entra em contato. Ok, Maria, quero agradecer a sua disponibilidade para a entrevista e a gente se vê no próximo programa Eleições 2010, um programa de realização do Núcleo de Direitos Humanos e Cidadania LGBT da Universidade Federal de Minas Gerais, do site Musa, com apoio da Mira Audiovisual e da Livraria Quixote.